O cheiro do quarto ainda era o mesmo. Lavanda suave, misturada com madeira antiga. Ele não entrava ali com frequência. Não depois que decidiu guardar tudo o que pertencia a ela na parte mais alta do armário, longe dos olhos do filho, longe dos próprios olhos. Naquela tarde, subiu apenas porque precisava de um documento antigo, um papel do seguro que, segundo o contador, estava dentro de uma caixa azul na prateleira superior. Nada emocional, nada delicado, apenas burocracia. Ele puxou a escada pequena de madeira, abriu o armário e esticou o braço até alcançar a caixa. Quando a trouxe para baixo, sentiu o peso conhecido. Não era pesada pelo conteúdo, era pesada pela memória. Sentou-se na beira da cama do filho e abriu. Dentro estavam os envelopes organizados por datas, todos com a caligrafia firme da esposa. Ele conhecia cada curva daquela letra. Ela havia escrito aquelas cartas nos últimos meses de vida, insistindo que ele prometesse entregá-las ao filho em momentos específicos. Ele prometeu, mas nunca conseguiu ler nenhuma. Os envelopes deveriam estar perfeitamente alinhados. Não estavam. Um deles estava levemente deslocado. Ele franziu o senho, pegou o envelope. O lacre estava rompido, não rasgado de forma descuidada, mas aberto. O ar pareceu mais pesado de repente. Ele virou o envelope de um lado para o outro, como se procurasse alguma explicação invisível. O papel tinha uma dobra diferente da que ele lembrava. Havia uma pequena ondulação perto do canto inferior. Uma marca circular, como se uma gota tivesse caído ali. Seu peito apertou. Ele tinha absoluta certeza. Jamais abriria aquela carta antes do tempo. Não teria coragem. Ele sequer tocava nos envelopes sem sentir o coração acelerar. Então quem abriu? Ele levantou-se devagar. O filho estava na escola naquele horário. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Desceu as escadas com o envelope nas mãos. Na cozinha, encontrou a faxineira organizando a bancada. Ela usava luvas amarelas, o cabelo preso em um coque simples, movimentos discretos e precisos. Ela o viu e sorriu com educação. "O senhor precisa de algo?" Ele não respondeu imediatamente, apenas observou. Era uma mulher de postura humilde, olhar baixo, fala mansa. Trabalhava ali havia 4 meses. Nunca atrasou um dia. Nunca respondeu de forma atravessada, sempre manteve distância respeitosa. Mas agora, olhando para ela, ele sentia algo diferente. Uma linha invisível havia sido cruzada. "Você entrou no quarto do meu filho hoje?" perguntou, a voz controlada demais. Ela hesitou por meio segundo. "Entrei para limpar, como sempre." Ele ergueu o envelope. "Tocou nisso?" Ela ficou pálida. Os olhos dela desceram até o papel em suas mãos. Depois, subiram novamente para o rosto dele. "Eu..." começou, mas a frase morreu antes de nascer. O silêncio entre os dois ficou denso. Ele deu um passo à frente. Essa carta estava lacrada. Ela retirou as luvas devagar, como se precisasse ganhar tempo. "Eu não quis desrespeitar, senhor." O estômago dele se contraiu. "Não quis, ou seja, fez." "Você abriu?" Ela respirou fundo. Foi um acidente no começo. O mundo pareceu parar naquela palavra. Acidente. Ele riu sem humor. "Cartas não se abrem sozinhas." Ela apertou as próprias mãos. "A caixa caiu quando eu estava limpando o armário. Os envelopes se espalharam. Um deles abriu um pouco na queda. Ele não piscava." "E você leu?" O olhar dela vacilou. Não precisou responder. Ele virou-se abruptamente, andando até a sala. Precisava de espaço. Precisava pensar. Ela o seguiu alguns passos atrás. "Eu li só a primeira linha", disse ela, quase em sussurro. Quando percebi o que era, guardei de volta. Ele parou de andar. A primeira linha. Já era demais. "Aquelas cartas não são suas", disse ele, a voz agora mais grave. "Não são nem minhas, são do meu filho. Eu sei."
Então por que tocou nelas? Ela levantou o rosto, e pela primeira vez havia firmeza em seus olhos. Porque ele pediu. As palavras ecoaram como um estalo. O quê? Ele encontrou a caixa alguns dias atrás. O coração dele bateu mais rápido. Isso é impossível. Ele subiu na cadeira. Ele imaginou o filho pequeno, silencioso, tentando alcançar algo alto demais. Sozinho. A imagem o desestabilizou por um instante, mas a raiva voltou logo depois. E você achou adequado abrir algo que eu mesmo nunca consegui? Ela balançou a cabeça. Eu tentei impedir. Tentou? Ele estava chorando. Essa informação entrou como uma lâmina. Ele não chora, respondeu ele automaticamente. Ela o encarou com tristeza contida. Chora, sim. O ambiente ficou pesado outra vez. Ele apertou o envelope nas mãos. Isso não é da sua conta. Ela baixou o olhar. Eu sei que não é. O silêncio entre eles agora não era apenas tenso. Era doloroso. Ele sentia algo estranho crescendo dentro do peito. Não era só raiva. Era medo. Medo de perder o controle da única coisa que ainda conseguia manter organizado. A memória da esposa. Você ultrapassou um limite, disse ele finalmente. Ela assentiu, sem discutir. Eu sei. Isso é motivo para demissão imediata. Ela fechou os olhos por um segundo, como se já esperasse aquilo. Mas não implorou, não discutiu, não levantou a voz. Apenas disse, se o senhor acha que é o melhor, essa calma o incomodou mais do que qualquer defesa. Ele olhou novamente para o envelope. A marca de lágrima parecia maior agora. O que dizia a primeira linha? Perguntou quase contra a própria vontade. Ela hesitou. Depois respondeu com a voz embargada. Se você estiver lendo isso, é porque sentiu falta de mim hoje. O ar saiu dos pulmões dele de uma vez. Ele não estava preparado para ouvir aquilo. Virou-se, caminhou até a janela, encarando o jardim perfeitamente aparado. Sentiu uma pressão atrás dos olhos. Mas não permitiria. Não ali. Não na frente dela. Ele voltou a falar, com rigidez renovada. Amanhã conversaremos sobre seu desligamento. Ela assentiu novamente. Mas antes que pudesse sair da sala, uma pequena voz surgiu no corredor. Pai! Ele congelou. O filho estava parado ali, segurando algo nas mãos. Era outro envelope, aberto. O menino olhava para ele com os olhos vermelhos, ainda úmidos, e disse com a voz frágil: a culpa não foi dela. Ele não respondeu ao filho naquele momento. O envelope tremia nas pequenas mãos do menino. A cena ficou suspensa no ar, como se qualquer movimento pudesse quebrar algo invisível entre os três. Vá para o seu quarto, disse o pai, com a voz mais firme do que sentia. O menino hesitou, olhou para a faxineira, depois para o pai, e obedeceu em silêncio. A porta do quarto fechou devagar. O milionário ficou parado no meio da sala, sentindo algo que não sabia nomear. Raiva, culpa, medo, talvez tudo junto. Ele não queria resolver aquilo ali, não queria discutir na frente do filho, não queria admitir que havia perdido o controle de algo tão delicado. Amanhã falamos, repetiu, sem olhar para ela. Ela apenas assentiu e voltou para a cozinha. Ele subiu as escadas alguns minutos depois. A porta do quarto do menino estava encostada. Pela fresta viu o filho sentado na cama, encarando o envelope aberto como se segurasse algo frágil demais para o mundo. Ele não entrou, não conseguiu. Desceu novamente, pegou o paletó e saiu de casa. Precisava respirar. O passado não era algo que ele gostasse de revisitar. Mas naquela noite, enquanto dirigia sem destino pelas avenidas iluminadas, as lembranças vieram sem pedir permissão. Antes da doença, a casa era barulhenta. Risadas na cozinha, conversas atravessadas na sala.
A esposa tinha o hábito de cantar enquanto arrumava a mesa. Ele costumava dizer que a voz dela era afinada apenas quando estava feliz. Ela ria. Ele trabalhava muito, é verdade. Sempre trabalhou. Mas havia equilíbrio. Jantares em família, viagens curtas nos fins de semana, o filho correndo pelo jardim. Quando o diagnóstico chegou, tudo mudou. Ela foi forte no começo, mais forte do que ele. Foi ela quem sugeriu as cartas. Ele vai precisar de mim em momentos que eu não estarei, disse certa noite, sentada na cama, já mais magra do que ele conseguia suportar ver. Ele odiou a ideia. Você vai estar aqui. Ela sorriu daquele jeito que misturava doçura e realismo. Promete que vai guardar? Ele prometeu. Prometeu também que entregaria cada carta na data certa, mas não prometeu que leria. E não leu. Após o funeral, a casa ficou silenciosa de um jeito insuportável. O filho parou de fazer perguntas, parou de brincar, parou de pedir colo. Ele, por sua vez, mergulhou no trabalho. A empresa cresceu, os contratos aumentaram, o patrimônio se expandiu. Mas dentro de casa, tudo encolheu. Ele evitava o quarto do filho porque ali a ausência era mais gritante. Evitava a caixa azul porque ela representava algo que ele não sabia enfrentar. A dor organizada em palavras. Foi nesse período que decidiu contratar ajuda. A faxineira chegou indicada por uma funcionária antiga da empresa. Viúva também, disseram. Trabalhadora, discreta, de confiança. No primeiro dia, ela caminhou pela casa com respeito quase cerimonial. Não mexia em nada sem perguntar. Não falava além do necessário. Ele aprovou exatamente por isso. Não queria proximidade. Queria eficiência. Durante semanas, ela se limitou ao básico. Limpeza, organização, silêncio. Mas o filho começou a reagir de forma quase imperceptível. Primeiro, voltou a sentar na mesa para o café da manhã. Depois, deixou de dormir no quarto do pai. Em uma tarde específica, ele ouviu um som raro, o arrastar de lápis no papel. O menino estava desenhando novamente. Ele percebeu, mas atribuiu ao tempo. O tempo cura, diziam. Ele preferia acreditar nisso. Certa vez, desceu mais cedo para pegar um documento e viu a faxineira sentada no chão do quarto, organizando livros com o filho. Eles não conversavam muito. Era um silêncio confortável. Ela apontava algo nas páginas. Ele balançava a cabeça. Nada inadequado. Mas havia uma atmosfera diferente. Ele se sentiu deslocado na própria casa. Fechou a porta antes que percebessem que estava ali. Com o passar dos meses, a presença dela deixou de ser notada conscientemente. Tornou-se parte do cenário. Ela não fazia perguntas invasivas. Não comentava sobre a ausência da esposa. Não tentava consolar. E talvez por isso ele nunca imaginou que ela tivesse cruzado qualquer linha. Até a carta aberta. Enquanto dirigia, ele tentava reconstruir mentalmente cada detalhe das últimas semanas. Houve um dia em que o filho perguntou: "Pai, você já leu alguma?" Ele fingiu não entender. "Alguma o quê?" "As cartas." Ele respondeu que ainda não era o momento. O menino apenas assentiu. Talvez ali já tivesse começado algo que ele ignorou. Ele estacionou o carro em frente ao prédio da empresa, mesmo sendo noite. Subiu até o escritório vazio, acendeu apenas a luz da mesa e sentou-se na cadeira de couro. Ali ele era forte. Ali tinha controle. Mas a frase da carta ecoava em sua cabeça. "Se você estiver lendo isso, é porque sentiu falta de mim hoje." Ele imaginou o filho abrindo aquele envelope, sozinho, com medo, e pedindo ajuda. Não a ele, a ela. Isso doía mais do que a invasão. Doía porque revelava algo que ele não queria admitir. O filho talvez não o visse como porto seguro. Ele sempre acreditou que proteger era prover. Garantir estabilidade, segurança financeira, estrutura impecável. Mas talvez o menino precisasse de algo que ele não soube oferecer. Alguém que sentasse no chão, que tivesse tempo,
que não desviasse o olhar ao ouvir o nome da mãe. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Pela primeira vez desde a morte da esposa, sentiu que sua rigidez podia estar machucando mais do que protegendo. Ainda assim, havia algo que não encaixava. Se foi um acidente no começo, como ela disse, por que voltou no dia seguinte? Por que levou o envelope até o quarto? Ela poderia ter avisado, poderia ter chamado, poderia ter deixado a decisão nas mãos dele, mas não deixou. Isso o incomodava. Não era apenas a carta, era a escolha. E escolhas revelam intenções. Ele se levantou, foi até a janela do escritório e observou a cidade abaixo. Milhares de luzes acesas, milhares de histórias acontecendo ao mesmo tempo. E ele ali, incapaz de entender a própria casa. Pegou o celular, abriu o aplicativo das câmeras de segurança. As gravações ficavam armazenadas por 30 dias. Ele localizou a data em que a caixa caiu. Respirou fundo. Se quisesse respostas, teria que assistir. Seu dedo pairou sobre o botão de reprodução. Por alguns segundos, hesitou. Mas então, pressionou. A imagem começou a carregar. E o que apareceu na tela fez seu coração acelerar novamente. A imagem na tela mostrava o quarto do filho sob o ângulo fixo da câmera instalada no canto superior. O horário marcava 14h17. A faxineira estava sozinha no cômodo, espanando a parte alta do armário com cuidado. Ele aproximou o rosto do monitor. Ela puxou a caixa azul para frente. O movimento seguinte aconteceu rápido demais. A caixa escorregou, caiu. Os envelopes se espalharam pelo chão como pássaros brancos assustados. Ele sentiu o próprio coração bater no mesmo ritmo da queda. Na gravação, ela ficou imóvel por 2 segundos, encarando o chão. Depois ajoelhou. Começou a recolher os envelopes com delicadeza, como se fossem frágeis demais para o toque. Um deles estava parcialmente aberto. Ela o segurou. O vídeo não tinha áudio, mas ele podia imaginar o silêncio do quarto. Ela hesitou, virou o envelope de um lado para o outro, e então, muito lentamente, puxou a carta alguns centímetros para fora. Ele pausou o vídeo. A mão dele suava sobre o mouse. Era ali. Era o momento em que tudo poderia se confirmar. Ele respirou fundo e deu play. Ela leu apenas algumas linhas. Seus olhos se moveram rapidamente. Não parecia curiosidade invasiva. Parecia impacto. Depois, fechou os olhos. A expressão dela não era de satisfação. Era de dor. Ele inclinou a cabeça, tentando decifrar. Ela recolocou a carta no envelope, alisou a borda com cuidado e guardou de volta na caixa. Nada mais aconteceu naquele dia. Ele soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Talvez tivesse sido apenas aquilo, mas a gravação não terminava ali. Ele avançou para o dia seguinte. 14h03. O filho estava no quarto, sentado na cama, o olhar baixo. A faxineira entrou devagar, como quem não quer interromper algo delicado. Ela disse alguma coisa. Ele não podia ouvir. E o menino balançou a cabeça negativamente. Ela sentou ao lado dele. Ficaram alguns segundos em silêncio. Depois, o menino apontou para o armário. Ela pareceu resistir. Ele viu claramente quando ela levou a mão ao peito, respirando fundo. O menino insistiu. Ela levantou-se, puxou a cadeira, alcançou a caixa. A câmera captou o momento exato em que ela segurou o envelope novamente. Mas dessa vez não abriu sozinha. Entregou para o menino. O garoto tentou, mas as mãos pequenas tremiam. Ela o ajudou a rasgar o lacre com cuidado. O milionário sentiu um aperto inesperado no estômago. O filho não parecia excitado, parecia vulnerável. Ela retirou a carta e entregou a ele. O menino leu a primeira linha. Os ombros começaram a tremer. Ele levou a mão ao rosto. Ela não o tocou imediatamente. Esperou. Depois colocou a mão leve nas costas do menino. Não havia pressa nos gestos. Não havia invasão. Havia presença. Ele se afastou da tela por um momento.
Aquilo não se encaixava com a narrativa de traição que ele construíra na própria cabeça. Voltou a olhar. O menino entregou a carta de volta para ela. Ela leu em voz baixa. Os lábios se moviam devagar, com cuidado. Em determinado momento, o menino fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dela. Ela não sorriu. Não demonstrou qualquer satisfação. Apenas permaneceu ali, sustentando o peso daquele silêncio. Ele pausou novamente. As lembranças começaram a se reorganizar na mente dele. Nas últimas semanas, o filho havia apresentado mudanças sutis, pequenas, mas reais. Uma noite, ele entrou no quarto e encontrou o menino desenhando algo que não fazia há meses. "O que é isso?" perguntou na ocasião. "Nada." Mas o desenho tinha 3 figuras de mãos dadas. Ele não comentou. Outra vez, durante o café da manhã, o menino perguntou: "Pai, você lembra como a mamãe fazia panqueca?" Ele respondeu seco: "Não muito." A faxineira na cozinha disse calmamente: "Ela colocava um pouco de canela." Ele lembrava da troca de olhares naquele instante. Achou que ela estivesse se intrometendo, mas talvez estivesse apenas respondendo. Houve também a noite em que o filho pediu para dormir no próprio quarto sem luz acesa. Ele estranhou. Perguntou se tinha certeza. O menino respondeu: "Eu estou aprendendo." "Aprendendo o quê?" Ele nunca perguntou. Agora, olhando para as imagens congeladas na tela, uma pergunta diferente se formava. Aprendendo com quem? Ele avançou mais alguns minutos na gravação. Depois da leitura, o menino limpou os olhos com a manga da camisa. Disse algo. Ela respondeu apontando para o envelope, depois para o armário. Como se estivesse explicando regras, como se estivesse estabelecendo limites. O menino assentiu. Ela guardou a carta novamente. Reorganizou a caixa, colocou no lugar exato, sem pressa, sem esconder, sem olhar para a câmera. Ele percebeu algo que o desestabilizou ainda mais. Se houvesse intenção errada, ela teria evitado o ângulo da lente. Mas não. Agia como quem não devia nada. Ele fechou o aplicativo abruptamente. A tela ficou preta. O reflexo do próprio rosto apareceu no monitor. Olheiras profundas, mandíbula tensa. Um homem acostumado a negociar contratos milionários, agora incapaz de interpretar a própria casa. Ele levantou-se da cadeira e começou a andar pelo escritório. A suspeita ainda existia, mas agora misturada com algo incômodo, insegurança. Por que o filho não o procurou? Por que pediu ajuda a ela? A resposta veio rápida e cruel, porque ele não estava disponível. Ele sempre dizia que fazia tudo pelo filho, mas talvez estivesse fazendo tudo em volta do filho. Há diferença. Sentou-se novamente. Reabriu as gravações. Desta vez, voltou para dias anteriores. Observou pequenos detalhes que antes ignorara. Ela ensinando o menino a organizar os brinquedos por tamanho. Ela ajudando a dobrar roupas enquanto conversava. Nada íntimo, apenas cotidiano. Ela esperando pacientemente enquanto o menino tentava amarrar o cadarço. Não havia excesso. Não havia intimidade inadequada. Havia constância. E constância é algo que ele, nos últimos 2 anos, não conseguiu oferecer. Ainda assim, algo permanecia inquietante. Ela poderia ter avisado, poderia ter dito: "Ele quer ler uma carta", mas escolheu não dizer. Por quê? Medo de perder o emprego? Ou medo da reação dele? Ele fechou os olhos por alguns segundos. Lembrou-se de uma noite recente. Passava pelo corredor quando ouviu um som abafado vindo do quarto do filho. Abriu a porta devagar. O menino estava deitado, olhando para o teto. "Está tudo bem?" perguntou ele. "Está." Mas a voz não convencia. Ele não insistiu. Agora imaginava se aquela noite foi uma das noites em que o filho chorou escondido. Se houve pedidos silenciosos que ele simplesmente não escutou. A culpa começava a ganhar forma, mas junto dela vinha outra decisão. Ele precisava saber exatamente o que estava sendo lido.
Não para controlar, mas para entender, porque se aquelas cartas estavam se tornando ponte entre o filho e a memória da mãe, ele não podia continuar do lado de fora. Ele pegou o telefone, discou para casa, chamou 2 vezes. 3, ela atendeu. Alô? A voz dela parecia cautelosa. Ele respirou fundo antes de falar. Não faça nada até eu chegar. Houve um silêncio do outro lado. Senhor, eu quero ouvir a carta também. E desligou. Enquanto pegava as chaves do carro, uma certeza desconfortável se instalava. Talvez o problema nunca tivesse sido a carta aberta. Talvez tivesse sido a porta que ele próprio manteve fechada tempo demais. Quando ele entrou em casa naquela noite, não havia gritos. Não havia acusações. Havia um silêncio diferente. Não o silêncio pesado de antes, mas um silêncio expectante, como se a casa aguardasse algo. A faxineira estava na sala, de pé, mãos entrelaçadas à frente do corpo. O filho estava sentado no sofá, segurando o envelope fechado contra o peito. Ele colocou a chave sobre a mesa com cuidado excessivo. Vamos para o quarto, disse ao menino. O garoto levantou sem discutir. A faxineira ficou onde estava. Ele subiu as escadas com passos firmes, mas por dentro havia um tumulto. Não sabia exatamente o que esperava encontrar. Talvez uma confirmação. Talvez uma culpa ainda maior. No quarto, a luz estava acesa. Ele sentou-se na cadeira perto da cama. Me entrega. O menino segurou o envelope por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo. Depois entregou. O papel estava levemente amassado. Ele abriu devagar. A caligrafia da esposa apareceu diante de seus olhos como se estivesse viva. Meu amor, se você estiver lendo isso é porque sentiu falta de mim hoje, e está tudo bem sentir. Ele travou na primeira linha. O filho o observava atentamente. Ele continuou. Eu queria poder estar aí para abraçar você, mas se não puder, quero que saiba que sentir tristeza não é fraqueza, é prova de amor. A garganta dele fechou. Ele não estava preparado para aquilo. Parou de ler. O menino baixou o olhar. Ela leu tudo para mim, disse baixinho. Ele levantou os olhos. Ela leu exatamente isso? Sim. Só isso? O menino assentiu. Ela disse que não podia ler as outras. Aquilo o fez respirar mais fundo. Havia limite, havia regra. Ele terminou a carta em silêncio. A esposa falava sobre coragem, sobre continuar indo à escola mesmo nos dias difíceis, sobre conversar com o pai quando sentisse medo. Essa última frase ficou martelando. Converse com seu pai, ele vai estar tentando ser forte por você. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando. Não conseguia decidir se aquilo era consolo ou acusação. Você pediu para ela ler? Perguntou. Pedi. Por quê? O menino demorou a responder. Porque você sempre fica triste quando fala da mamãe. A frase foi dita com naturalidade dolorosa. Ele sentiu como se alguém tivesse retirado o ar do quarto. Eu não fico triste. O menino o olhou com sinceridade simples. Fica assim. Silêncio. Ele percebeu que estava sendo observado com atenção. Não julgamento, mas expectativa. Eu não queria te deixar mais triste, completou o garoto. Ela não fica triste, ela escuta. Aquilo doeu, mais do que qualquer acusação. Ele fechou o envelope e levantou-se. Fique aqui, disse ao filho. Desceu as escadas. A faxineira ainda estava na sala. Suba, ele disse. Ela obedeceu sem questionar. No quarto, o clima era diferente agora. Não havia explosão iminente, havia algo mais delicado. Você leu a carta inteira? Ele perguntou. Só a destinada à idade dele. Como sabia qual era? Ela apontou para a parte inferior do envelope. Está marcado. Ela organizou por datas e fases. Ele não tinha percebido isso antes. Você pretendia continuar lendo? Ela hesitou. Só se ele pedisse.
E por que não me chamou? Ela respirou fundo antes de responder. Porque toda vez que ele menciona a mãe, o senhor muda de assunto. A honestidade da frase foi como um golpe direto. Eu não mudo de assunto. Ela não respondeu imediatamente. O senhor fica em silêncio, disse por fim. E ele percebe. O menino estava sentado na cama, acompanhando cada palavra. Ele percebeu que aquela conversa não era mais sobre disciplina ou hierarquia. Era sobre algo maior. Eu sou o pai, disse, ainda tentando manter alguma estrutura. Eu sei, ela respondeu. E é por isso que eu nunca quis ocupar esse lugar. Ele a observou com atenção. Não havia desafio em sua postura. Havia cansaço. Então por que fez? Ela olhou para o menino antes de responder. Porque ele estava tremendo. O quarto ficou quieto novamente. Tremendo? Ele abriu o envelope sozinho no primeiro dia. Leu a primeira linha e não conseguiu continuar. Chorou muito. Eu estava limpando o corredor e ouvi. O menino abaixou a cabeça. Ele não queria que o senhor visse, continuou ela. Disse que o senhor já tinha coisas demais para resolver. Ele sentiu uma pontada de algo que começava a parecer vergonha. Eu só ajudei a terminar a leitura, ela completou. Ele caminhou até a janela. A cidade lá fora continuava indiferente. Você deveria ter falado comigo. Talvez, ela admitiu. Mas o senhor nunca perguntou como ele estava de verdade. Ele se virou bruscamente. Eu pergunto todos os dias. O menino respondeu antes que ela pudesse. Você pergunta se eu fiz a lição. A simplicidade daquela frase foi devastadora. Ele passou a mão pelo rosto. Sentia que estava perdendo terreno, mas não para ela, para algo dentro de si mesmo. Isso não muda o fato de que você mexeu em algo que não era seu, ele disse, tentando recuperar firmeza. Ela assentiu. Eu sei. E mesmo assim faria de novo? Ela pensou por alguns segundos. Se ele estivesse sofrendo daquele jeito, faria. A resposta foi firme, sem desafio, sem arrependimento. Aquilo o deixou sem palavras. Havia uma linha clara entre desobediência e cuidado. Ele não sabia mais em qual lado aquilo se encaixava. O menino levantou da cama e caminhou até o pai. Segurou a barra da camisa dele. Pai... Ele olhou para baixo. Eu não quero que ela vá embora. A frase ficou suspensa no ar. Ele sentiu o peso daquela decisão começar a se formar. Demiti-la seria afirmar autoridade. Mantê-la seria admitir que talvez estivesse errado. E admitir erro nunca foi algo que ele soube fazer com facilidade. Mas antes que pudesse responder, a faxineira disse algo que mudou completamente o rumo da conversa. Não é só sobre a carta. Ele ergueu os olhos lentamente. O que quer dizer? Ela engoliu em seco. Há algo que o senhor precisa saber sobre o seu filho. O coração dele voltou a acelerar. O quê? Ela olhou para o menino pedindo permissão silenciosa. O garoto não respondeu. Apenas ficou parado. Ela voltou o olhar para ele. Ele tem acordado no meio da noite. E às vezes não consegue respirar direito. O mundo pareceu inclinar ligeiramente. Como assim? Ataques de pânico. A palavra ecoou no quarto, e ele percebeu que talvez a carta aberta fosse apenas o começo de algo muito maior. A palavra ficou suspensa no ar. Ataques de pânico. Ele repetiu mentalmente como se estivesse analisando um termo técnico em uma reunião de negócios. Mas aquilo não era um relatório, era o filho. Isso não é possível, disse quase automaticamente. A faxineira manteve a voz baixa. Aconteceu 3 vezes nas últimas semanas. Ele olhou para o menino. É verdade? O garoto evitou o olhar do pai. Às vezes eu acordo e meu peito fica apertado. A respiração do milionário mudou. Por que você não me contou? O menino encolheu os ombros. Você já dorme tarde. A frase foi simples,
mas carregava mais peso do que qualquer acusação. Ele sentiu algo quebrar dentro de si. Quando isso aconteceu? Perguntou, agora com a voz menos rígida. A faxineira respondeu. A primeira vez foi há cerca de 1 mês. Ele acordou chorando, dizendo que não conseguia puxar o ar. E você não me chamou? Eu bati na porta do seu quarto, ela respondeu. Mas o senhor estava em uma ligação. Ele se lembrou. Uma madrugada específica. Estava negociando um contrato internacional. Lembrava de ter se irritado com uma batida na porta e dito que resolveria depois. Depois, nunca veio. Ele se acalmou depois de alguns minutos. Ela continuou. Mas ficou com medo de dormir sozinho. O menino falou quase sussurrando. Eu achei que ia morrer. Aquela frase não cabia no corpo pequeno que a pronunciou. Ele sentiu um impulso imediato de negar, de minimizar, de dizer que era exagero, mas algo o impediu. Isso acontece quando você pensa na mamãe? Perguntou cauteloso. O menino assentiu devagar. Eu tenho medo de esquecer a voz dela. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era tenso, era revelador. Ele sempre acreditou que evitar falar da esposa protegeria o filho da dor, mas talvez estivesse protegendo apenas a si mesmo. E a carta ajuda? Perguntou. O menino fez que sim. Quando ela lê, parece que a mamãe está explicando. Ele virou-se para a faxineira. Você não é terapeuta. Não. Não é médica. Não. Então por que achou que podia lidar com isso? Ela sustentou o olhar dele com firmeza contida. Porque alguém precisava ficar acordado com ele. A resposta foi direta, sem drama. Ele passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro no quarto. Isso é sério, disse por fim. Ataques de pânico não são brincadeira. Eu sei, ela respondeu. Por isso eu achei que o senhor precisava saber. Só agora? Eu tentei falar 2 vezes. Ele parou. Quando? Na semana passada, depois do jantar. O senhor disse que conversaria depois. Ele se lembrou vagamente. Estava revisando documentos no tablet. Ela começou uma frase. Ele interrompeu. Não agora. Sempre havia um depois. Ele olhou novamente para o filho. Quantas vezes isso aconteceu? 3, respondeu o menino. E você ficou sozinho comigo do lado, no quarto ao lado. A frase saiu mais como constatação do que pergunta. O menino não respondeu. Ele sentiu o peso da própria ausência, mas o orgulho ainda resistia. Você não deveria ter tomado decisões sem me consultar, disse a faxineira, tentando recuperar alguma posição. Ela assentiu. Eu concordo. Então por que fez? Ela demorou alguns segundos antes de responder, porque às vezes a criança precisa de alguém ali na hora, não depois. Ele percebeu que não havia desafio naquela frase, apenas uma verdade simples. Ele se aproximou da cama e sentou-se ao lado do filho. Quando isso acontecer de novo, você me chama, entendeu? O menino olhou para ele com certa insegurança. Mesmo se você estiver trabalhando? A pergunta foi como uma lâmina delicada. Ele respirou fundo. Mesmo se eu estiver trabalhando. O menino assentiu, mas ainda parecia hesitante. Eu não gosto quando você fica com cara de preocupado, ele disse. Ele quase sorriu pela ironia. Eu sempre fico com cara de preocupado. Não, o menino balançou a cabeça. Quando é trabalho, é diferente. Ele não soube responder. Percebeu que o filho o observava mais do que imaginava. Amanhã vamos marcar um médico, disse ele, firme. Eu não quero hospital. O menino reagiu rápido. Não é hospital, é só para conversar. O menino olhou para a faxineira, buscando confirmação. Ela assentiu levemente. Ele percebeu aquele gesto. Era sutil, mas mostrava algo claro. O filho confiava nela. Isso despertou novamente um desconforto dentro dele. Não era ciúme, era consciência. Você acha que eu não sei cuidar do meu próprio filho? Perguntou mais baixo,
quase para si mesmo. Ela respondeu com cuidado. Eu acho que o senhor está tentando do jeito que sabe. A frase não era crítica, mas também não era absolvição. Ele levantou-se, sentia-se exposto, desmontado. A suspeita que começou com uma carta aberta agora se transformava em algo muito maior. Não era apenas sobre invasão, era sobre lacunas. Eu preciso pensar, disse ele. Ela fez menção de sair. Espere, ele a chamou. Ela parou na porta. Você disse que não é só sobre a carta. Ela voltou a encará-lo. Não é. O que mais? Ela hesitou. O menino observava os dois em silêncio. Ele tem perguntado coisas que não são simples. O coração dele voltou a acelerar. Que tipo de coisas? Ela escolheu as palavras com cuidado. Ele perguntou se a mãe foi embora porque ele fez algo errado. O chão pareceu se deslocar sob seus pés. Isso é absurdo. Eu sei, ela disse. Mas para ele não é. Ele sentou-se novamente, mais pesado do que antes. Eu disse que não foi culpa dele. Ela continuou. Mas acho que ele precisa ouvir isso do Senhor. Ele fechou os olhos por um momento. Tudo aquilo estava crescendo rápido demais. A carta, os ataques de pânico, a culpa silenciosa do filho. Ele percebeu que a demissão já não era o centro da questão. Havia algo muito mais urgente. Ele abriu os olhos. Por que você se importa tanto? A pergunta saiu sem acusação. Era genuína. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, com a voz mais baixa do que antes. Porque eu já vi o que acontece quando ninguém percebe esses sinais a tempo. O ar no quarto ficou mais pesado. Ele sentiu que havia algo naquela frase que ainda não tinha sido dito. Algo que explicava mais do que cartas e noites mal dormidas. O que quer dizer com isso? Perguntou lentamente. Ela respirou fundo. E antes que pudesse responder, o menino falou. Ela também perdeu alguém. Ele virou-se para ela. E percebeu que a história que julgou de fora talvez tivesse raízes muito mais profundas do que imaginava. O quarto ficou silencioso depois da frase do menino. Ela também perdeu alguém. Ele virou o rosto lentamente para a faxineira. Pela primeira vez, desde que aquela sequência de revelações começara, a postura dela não era apenas profissional ou cautelosa. Era vulnerável. Perdeu quem? Ele perguntou, mais baixo do que pretendia. Ela olhou para o menino, depois para o chão, como se estivesse decidindo até onde ir. Meu filho. A palavra caiu no quarto como uma pedra em água parada. Ele não esperava aquilo. Não havia preparado uma resposta para essa possibilidade. Quantos anos? Perguntou quase automático. 9. O filho dele tinha 8. A proximidade das idades tornou tudo mais concreto. Foi doença? Ele continuou, hesitante. Ela balançou a cabeça devagar. Foi ansiedade, que virou depressão, que virou algo maior do que eu soube enxergar a tempo. O ar pareceu rarear. Ele sentiu um frio subir pela espinha. Ele também acordava à noite. Ela disse, a voz firme, mas carregada. Também dizia que o peito doía. Eu achava que era coisa de criança sensível. O menino na cama escutava em silêncio absoluto. Eu trabalhava demais, ela continuou. E dizia que depois conversávamos com calma. Sempre depois. A palavra ecoou na mente dele como um espelho cruel. Depois. Quando percebi que não era só tristeza, já era tarde. Ela não entrou em detalhes, não precisou. O quarto estava pesado o suficiente. Ele sentiu a garganta fechar. A imagem que começava a se formar na mente dele era desconfortável demais. Você acha que... Ele começou, mas não conseguiu completar a frase. Ela o ajudou. Eu não acho que seu filho esteja no mesmo ponto. O alívio foi imediato, mas frágil. Mas eu reconheço sinais, ela acrescentou. Medo de dormir, culpa pela perda, silêncio exagerado,
Perguntas que parecem pequenas, mas não são. Ele passou a mão pelo rosto lentamente. A suspeita que antes era dirigida a ela, agora parecia estar voltada contra ele mesmo. Você leu a carta porque viu isso? Perguntou. Ela assentiu. Ele precisava ouvir que sentir tristeza não é errado, que a ausência da mãe não é culpa dele, que o pai ainda está ali. Essa última parte o atingiu com força. Eu estou ali, disse, mas a convicção já não era a mesma. Ela não respondeu com confronto, apenas perguntou: o senhor se senta na cama dele quando ele chora? Ele abriu a boca para responder, mas não havia resposta pronta. O menino quebrou o silêncio. Eu não queria atrapalhar. Ele virou-se rapidamente. Atrapalhar o quê? Seu trabalho. A palavra voltou como uma repetição cruel. Ele sentiu algo desmoronar por dentro. Durante 2 anos, ele acreditou que estava sendo forte pelo filho, mas talvez estivesse sendo distante. Eu achei que se eu não falasse da mamãe, doía menos, ele disse quase para si mesmo. A faxineira respondeu com suavidade. Para adultos, às vezes funciona. Para crianças, o silêncio cria histórias piores. Ele fechou os olhos por um instante. Imaginou o filho inventando explicações na própria cabeça. Talvez ela tenha ido embora por minha causa. Talvez papai não goste de lembrar. Talvez eu deva ficar quieto. Esses pensamentos eram mais perigosos do que qualquer carta aberta. Ele sentou-se na beira da cama, desta vez mais perto do filho. Olha para mim. O menino levantou os olhos devagar. A morte da sua mãe não tem absolutamente nada a ver com você. A voz dele falhou levemente. Nada. O menino observava cada palavra como se estivesse avaliando sua veracidade. Ela ficou doente, ele continuou. E eu não falei muito sobre isso porque eu não sabia como falar. Ele respirou fundo. Mas isso não significa que você não possa sentir falta. Nem que eu não sinta. O menino hesitou. Você sente? A pergunta foi simples, mas exigia honestidade. Todos os dias. A resposta saiu antes que o orgulho pudesse impedir. O menino piscou, absorvendo. A faxineira permaneceu em silêncio, mas os olhos dela estavam marejados. Ele percebeu algo naquele momento. Ela não havia lido as cartas para ocupar espaço. Havia lido para preencher um vazio que ele deixou aberto. Eu não quis substituir o Senhor, ela disse, quebrando o silêncio. Só quis impedir que ele enfrentasse aquilo sozinho. Ele a encarou. Não havia defesa. Não havia manipulação. Havia apenas verdade. Por que não me contou sobre o seu filho antes? Ele perguntou. Ela deu um pequeno sorriso triste. Porque não gosto que tenham pena de mim. Ele entendeu aquilo melhor do que gostaria. Orgulho não era a exclusividade dele. O menino deslizou a mão pela colcha. Ela sabe quando eu começo a ficar com medo, disse. Ela senta e espera passar. Ele engoliu em seco. E você queria que eu fizesse isso? Perguntou ao filho. O menino assentiu. Não havia acusação no gesto, apenas desejo. Ele sentiu a própria resistência se desfazer lentamente. Amanhã vamos procurar um psicólogo, disse, mais decidido agora. Nós dois. O menino franziu a testa. Nós dois? Sim, eu também preciso aprender. A faxineira olhou para ele com surpresa discreta. Era a primeira vez que ele admitia não saber algo. O quarto parecia diferente agora. Ainda havia tensão, mas não era mais hostil. Era frágil, humana. Ele levantou-se e caminhou até a porta. Parou antes de sair. Você não está demitida, disse, sem olhar diretamente para ela. Ela respirou fundo, aliviada. Obrigada. Ele fez um pequeno gesto de cabeça. Mas antes que pudesse deixar o quarto, o menino falou de novo. Pai, ele virou-se. Eu tenho outra carta. O coração dele acelerou. Qual? A da próxima fase. Ele franziu o senho.
Próxima fase? O menino assentiu. Ela escreveu uma para quando eu tivesse medo de ficar sozinho. O silêncio voltou. Ele olhou para a caixa no alto do armário. Percebeu que talvez aquela história estivesse longe de terminar. E pela primeira vez, sentiu algo diferente da desconfiança. Sentiu medo de não estar preparado para o que ainda iria ler. O quarto parecia menor naquela noite. A caixa azul continuava no alto do armário, silenciosa, como se guardasse mais do que papel. Guardava tempo. Guardava decisões que ele adiara por 2 anos. Qual é a carta? Ele perguntou ao filho. O menino apontou para a prateleira. Aquela que diz, quando o medo for maior que a coragem. Ele fechou os olhos por um instante. A esposa organizara tudo com uma precisão quase dolorosa. Cada envelope tinha uma pequena anotação no canto inferior, quase invisível para quem não soubesse procurar. Ele puxou a cadeira, subiu devagar, pegou a caixa. Dessa vez, não havia raiva nas mãos. Havia tremor. Desceu com cuidado e colocou sobre a cama. O filho se aproximou. A faxineira permaneceu perto da porta, mas não saiu. Ele abriu a caixa e começou a procurar. Encontrou o envelope indicado. Para quando o medo for maior que a coragem. A caligrafia parecia ainda mais viva sob a luz amarela do abajur. Ele segurou o envelope por alguns segundos, sentindo o peso simbólico daquilo. "Você quer que eu leia?" perguntou ao filho. O menino hesitou. "Você consegue?" A pergunta não era provocação, era preocupação. Ele engoliu em seco. "Vou tentar." Rasgou o lacre com cuidado. O som do papel se abrindo ecoou no silêncio do quarto. Ele puxou a carta. As mãos tremiam mais do que gostaria de admitir. Começou a ler. "Meu pequeno, se você estiver lendo isso, é porque teve um dia difícil. Talvez um dia em que a casa parece grande demais, ou o silêncio parece alto demais." Ele precisou parar por um segundo. A frase descrevia exatamente o que viviam. Ele respirou fundo e continuou. "Quero que você saiba que o medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está sentindo. E sentir é algo que nunca quero que você perca." A voz dele começou a falhar. O menino observava cada palavra como se fosse um remédio. "Quando o medo vier, não enfrente sozinho. Procure seu pai. Ele talvez não saiba demonstrar, mas ele ama você mais do que qualquer coisa neste mundo." A garganta dele fechou completamente. As letras começaram a ficar borradas. Ele piscou várias vezes, mas as lágrimas já tinham ultrapassado o limite. O menino ficou imóvel. Nunca tinha visto o pai chorar desde o funeral. Ele tentou continuar. "Seu pai carrega o mundo nos ombros, mas o mundo dele é você." A voz quebrou de vez. Ele baixou o papel. O quarto ficou em silêncio. Não um silêncio pesado, um silêncio vivo. O menino levantou devagar e se aproximou. "Pai." Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Sentiu os ombros tremerem. 2 anos de contenção, comprimidos em segundos. "Eu não sabia como fazer isso sozinho," ele conseguiu dizer por fim. O menino o abraçou, um abraço pequeno, mas firme. Ele não lembrava da última vez que tinham ficado assim. A faxineira desviou o olhar discretamente, dando espaço. Ele segurou o filho com força, como se tivesse medo de que escapasse. "Eu achei que, se eu fosse forte, você não sentiria tanto," ele murmurou. O menino balançou a cabeça contra o peito dele. "Eu só queria que você sentisse comigo." A frase abriu algo dentro dele que já estava rachado. Ele percebeu o erro central. Confundiu força com silêncio. Confundiu proteção com ausência. E enquanto ele tentava evitar a dor, o filho estava aprendendo a suportá-la sozinho. Ele se afastou um pouco para olhar o rosto do menino. Os olhos ainda úmidos, mas diferentes. Menos assustados, mais presentes. "Eu estou aqui,"
Ele disse com firmeza que vinha do coração, não do orgulho. E não vou mais fugir dessas conversas. O menino assentiu. Promete? Ele segurou o rosto pequeno entre as mãos. Prometo. A palavra saiu como um compromisso real, não automático. Ele pegou a carta novamente. Terminou a leitura, mesmo com a voz trêmula. E quando sentir que o medo está grande demais, lembre-se, coragem não é não sentir medo, é continuar mesmo sentindo, e você nunca estará sozinho. Quando terminou, o quarto parecia diferente, o ar parecia mais leve, mas algo ainda precisava ser dito. Ele se levantou e caminhou até a faxineira. Por alguns segundos apenas a encarou. Eu fui injusto com você. Ela abriu a boca para responder, mas ele continuou. Eu transformei cuidado em invasão e transformei minha culpa em acusação. Ela manteve os olhos baixos. Eu entendo, disse apenas. Não. Ele balançou a cabeça. Você não tinha a obrigação de carregar isso sozinha. Ele respirou fundo. Obrigado por não deixar meu filho enfrentar isso sem apoio. Ela piscou rapidamente, segurando as próprias emoções. Eu só fiz o que gostaria que alguém tivesse feito por mim. Ele assentiu. Agora entendia. Não era intromissão. Era reconhecimento. Reconhecimento de um medo que ela conhecia bem demais. Ele voltou para a cama e sentou ao lado do filho. A partir de hoje, a gente lê juntos, disse. O menino sorriu de leve. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele percebeu algo naquele instante que jamais tinha considerado antes. A dor compartilhada não diminui o amor, amplia. E ali, no meio de um quarto que antes parecia um campo minado de memórias, eles estavam reconstruindo algo. Não a ausência, mas a presença. Ele apagou a luz principal, deixando apenas o abajur aceso. Sentou-se na beira da cama enquanto o menino se deitava. Fica até eu dormir? O filho perguntou. Ele não hesitou. Fico. A faxineira saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. Ele ficou ali, ouvindo a respiração do menino desacelerar. Quando percebeu que o filho adormecera, sentiu uma calma que não experimentava há anos. Mas antes de se levantar, o menino murmurou, meio dormindo. Pai. Oi. A mamãe escreveu uma última carta para você também. O coração dele parou por um segundo. Como assim? Os olhos do menino estavam fechados. Ela falou para guardar até você estar pronto. O quarto voltou a ficar silencioso. Mas agora o silêncio tinha outra textura. Ele olhou para a caixa azul no alto do armário. Percebeu que talvez sua transformação ainda não estivesse completa. E que a carta mais difícil de todas ainda estava lacrada. Ele não dormiu naquela noite. Depois que o filho adormeceu de vez, ele permaneceu sentado na beira da cama, observando a respiração ritmada, tranquila, diferente das noites descritas pela faxineira. Pela primeira vez em muito tempo, não havia tensão no rosto pequeno iluminado pelo abajur, mas a frase ecoava. Ela escreveu uma última carta para você também. Ele levantou devagar, ajustou o cobertor do filho e caminhou até o armário. Puxou a cadeira novamente. Pegou a caixa azul com mais cuidado do que nunca. Desceu. Sentou-se no chão do quarto. Abriu a tampa. Agora não havia medo de olhar. Havia receio do que encontraria dentro de si. Revirou os envelopes organizados por datas e fases. No fundo da caixa havia um diferente, sem indicação de idade, sem anotação no canto, apenas o nome dele. A caligrafia da esposa parecia mais firme ali. Ele segurou o envelope por longos segundos. Não havia testemunhas agora, nem filho, nem faxineira. Apenas ele. Rasgou o lacre. O papel deslizou para fora com um som quase solene. Ele começou a ler. Se você estiver lendo isso, é porque finalmente parou de correr. Ele sentiu o impacto imediato. Ela o conhecia. Eu sei que você acha que ser forte significa não chorar.
que proteger significa resolver tudo sozinho. Mas nosso filho não precisa de um herói invencível. Ele precisa de um pai presente. A palavra presente parecia saltar do papel. Você sempre foi o homem que constrói soluções. Mas agora vai precisar construir conversas, construir silêncio compartilhado, construir abraços que não têm prazo. A visão começou a ficar turva. Não transforme a minha ausência em um assunto proibido. Nossa história não é algo a ser escondido. É algo a ser lembrado com amor. Ele fechou os olhos por um instante. Sentiu a respiração falhar. Sei que você vai tentar compensar com trabalho. Vai querer garantir que nada falte. Mas cuidado, o que ele mais pode perder não está na conta bancária. A frase o atravessou. Se algum dia perceber que não está dando conta sozinho, peça ajuda. Isso não diminui você. Ensina nosso filho que pedir apoio também é coragem. Ele respirou fundo. A carta terminava com algo simples. Eu confio em você, não porque você é perfeito, mas porque você ama. E o amor, quando é honesto, aprende. Ele ficou sentado no chão por vários minutos depois de terminar. O silêncio não era mais pesado, era reflexivo. Ele percebeu que durante 2 anos correu. Correu para contratos, para reuniões, para números, mas evitou o único lugar onde realmente precisava estar, no centro da dor do próprio filho. Levantou-se devagar. Guardou a carta com cuidado. Não na caixa. Colocou no bolso do paletó. Desceu as escadas. A faxineira ainda estava na cozinha terminando de organizar algo que não precisava ser organizado. Ela levantou o olhar quando o viu. Ele dormiu? Perguntou. Dormiu. Houve um breve silêncio. Ele respirou fundo. Ela escreveu uma carta para mim também. A faxineira assentiu, como se já soubesse. Algumas despedidas são para quem fica, disse ela. Ele se aproximou da mesa. Eu vou procurar um psicólogo amanhã, para nós 2. Ela demonstrou um leve alívio. É uma boa decisão. Ele hesitou antes de continuar. E eu gostaria que você continuasse aqui. Ela ficou imóvel. Como funcionária, ele completou, mas também como alguém que nos ajudou a atravessar isso. Ela baixou os olhos. Eu não quero ocupar um lugar que não é meu. Não está ocupando, está ajudando a construir. Ela pareceu absorver aquilo com cuidado. Eu fico, disse por fim. Na manhã seguinte, ele cancelou 2 reuniões. Sentou-se à mesa do café com o filho, sem pressa, sem celular ao lado. Hoje vamos conversar com alguém que entende dessas coisas que apertam o peito, explicou. O menino parecia nervoso, mas menos assustado do que antes. Você vai também? Perguntou. Vou. E foi. As semanas seguintes não foram mágicas. Houve recaídas. Houve noites difíceis. Mas agora ele sentava na beira da cama. Agora perguntava, quer falar sobre isso? E escutava, sem tentar resolver em 5 minutos, sem transformar emoção em problema. A casa começou a mudar, não na decoração, mas no som. Voltaram a existir conversas no jantar, voltaram a existir perguntas e, aos poucos, voltaram a existir risadas. Certa tarde, alguns meses depois, ele estava sentado na plateia da escola. O filho apresentaria um pequeno trabalho para a turma. Antes, a simples ideia de falar em público teria provocado pânico. Agora, o menino subiu ao palco com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas firmes. Falou sobre coragem. Disse algo que fez o peito do pai apertar. Coragem é quando você sente medo, mas não fica sozinho. Ele engoliu em seco. A faxineira estava sentada 2 cadeiras ao lado. Discreta, orgulhosa. Ele olhou para ela, não como alguém que quase demitiu, mas como alguém que ajudou a salvá-lo de si mesmo. Ao final da apresentação, o menino correu até ele, abraçou-o com força. Eu consegui. Ele segurou o rosto do filho. Você conseguiu.
mas sabia que não era só o menino que tinha conseguido. Naquela noite, ao guardar a caixa azul novamente no armário, ele não a colocou na prateleira mais alta. Colocou-o na altura dos olhos, não como lembrança dolorosa, mas como ponte. Antes de apagar a luz do quarto do filho, ele perguntou: "Está tudo bem?" O menino sorriu. "Está." E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou. Ao fechar a porta, percebeu algo essencial. Ele desconfiou da faxineira porque estava com medo de encarar a própria falha. Mas às vezes, quem parece ultrapassar um limite está apenas tentando impedir que o silêncio destrua o que ainda pode ser reconstruído. E ele finalmente entendeu. Proteger não é controlar, é permanecer.